Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas, eu sou a Prof. Thaís. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é a nossa revisão para a prova dessa semana. Beleza, gente? Então, assim, hoje a nossa missão é o quê? É recordar alguns assuntos que foram discutidos em sala de aula para que a gente possa fazer essa revisão de prova. Então, a gente bora pegar o caderninho, que esse vai ser o seu companheiro nessa jornada e é muito importante que você traga no dia da prova. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que recordar que nós tratamos em sala de aula sobre o que? Os tipos de conhecimento, com o texto do Carlos Santos de 2009. Lembram? Nesse texto, pessoal, o autor ele vai discutir, então, sobre alguns conhecimentos que são transmitidos, citando, por exemplo, o que? Os povos indígenas, para estar exemplificando o conhecimento prático, que é aquele que está diretamente relacionado à sobrevivência passada de geração em geração pela tradição oral. E o conhecimento teórico, que é aquele conhecimento sistematizado que possui como objetivo estar informando por meio de instrumentos como livros, revistas, documentários, a TV e até mesmo pelo professor que faz esse processo de mediação. Então, a partir de Santos, a gente tem o quê? 4 tipos de conhecimentos diferentes, que é o conhecimento popular ou senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o científico. Lembram disso? Então, o conhecimento popular vai ser aquele conhecimento que é ancestral, que é transmitido de geração em geração, mas não tem uma descrição metodológica de como as coisas aconteciam. Lembra que a gente fala, não é um conhecimento jogado fora, porque através desse conhecimento que a gente tem entendimento de práticas agrícolas, da metalurgia inicial, da própria matemática em si, e também sobre aquilo que a gente chama de superstições, ditos populares, enfim, questões que nós não temos respaldo científico, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento humano. Outro conhecimento que foi discutido pelo Santos é o conhecimento religioso, que vai se tratar do quê? Daquele conhecimento tão antigo quanto o próprio conhecimento popular, porque ele vai refletir a nossa busca humana por explicações. Isso acontece quando a nossa natureza vai se manifestar de forma incompreensível, e aí a gente vai dar, então, possibilidades de surgir mitos e explicações sobrenaturais para que a gente possa, então, acalmar as nossas incertezas. E o grande mito disso é a descrição e o surgimento de uma palavra chamada Deus, que nos explica aquilo que nós não temos compreensão. Ainda, o Santos ele vai observar que quando a gente fala sobre esse conhecimento, é muito importante nós entendermos as diferenças entre as religiões ocidentais e orientais que vão estar relacionando essa visão de Deus e do mundo. Porque para ele, enquanto as religiões ocidentais, o objetivo deles é estar criando um relacionamento com um Deus separado do homem, nas orientais, o Deus e o homem eles são manifestações da mesma divindade. Então, em ambos os casos, o conhecimento religioso ele vai buscar o quê? Fornecer respostas a perguntas existenciais do ser humano. Por seguinte, o terceiro conhecimento é o conhecimento filosófico, mas especificamente o conhecimento filosófico grego, ocidental, lembra? Que surgiu então em um contexto de ampliação de horizontes, que vai então facilitar essa relação do comércio pela moeda. Lembra que o Santos vai estar falando? Então ele vai discutir que os pensadores pré-socráticos, como Tales de Mileu, eles vão questionar os mitos em busca de uma verdade. E aí então eles vão inaugurar aquilo que nós chamamos de filosofia. E ele exemplifica também que, posteriormente, Sócrates desenvolveu métodos de debate de questionamento, enquanto Platão vai defender, então, o inatimismo da razão e o Aristóteles vai promover aquilo que a gente chama de aproximação entre fenômenos e formas. Então, a partir dos Santos, a filosofia e a ciência elas vão nascer juntas dentro desse contexto ocidental na Grécia Antiga, buscando sistematizar o conhecimento e responder a diferentes tipos de perguntas. Então, enquanto a ciência vai se basear em fatos para estar estabelecendo leis, a filosofia ela é especulativa e argumentativa. Então, ela vai abordar questões mais éticas e metafísicas. E por último, apresentado pelo Santos, é o conhecimento científico, que é um conhecimento que vai marcar então uma evolução a partir do senso comum, buscando estar explicando a realidade através de métodos rigorosos. Então, enquanto o senso comum baseia-se em opiniões subjetivas, a ciência busca proposições objetivas, coerentes e fundamentadas em fatos.
E aí então que vai se iniciar com problema prático ou irregularidades na natureza. Então ele vai pegar isso e vai desenvolver teorias valiosas através do quê? De pesquisa. Então a ciência ela é extremamente rigorosa em suas proposições, baseando-se fortemente em fatos verdadeiros. Beleza? Lembram disso? Então, apesar dos contratempos, o Santos ele vai dizer que a ciência ela trouxe avanços significativos para a humanidade. Isso é importante, melhorando a nossa qualidade de vida e aumentando a expectativa de vida. Então, para ele, o conhecimento científico ele é baseado em fatos e ele pode ser tanto factual quanto racional e ele vai abranger, então, várias áreas do conhecimento, desde as ciências naturais até as ciências sociais. Perfeito? Anotem no caderninho de vocês. Além dessa discussão do texto do Santos, a gente também discutiu em sala de aula sobre o Severino, para estar discutindo o que mesmo? Sobre o processo metodológico. E aí então a gente discutiu 2 capítulos. O primeiro sobre universidade, ciência e formação, lembram disso? Que vai abordar algumas questões fundamentais relacionadas ao papel da universidade e a importância da ciência e da formação acadêmica. Nesse capítulo 1 do Severino, ele vai destacar então a relevância da universidade como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da ciência e da produção de conhecimento. Lembram disso? Então o Severino 2013, ele vai ressaltar o quê? A necessidade de uma formação acadêmica sólida, baseada em princípios metodológicos, que orientem a investigação científica de forma rigorosa e sistemática. Além disso, pessoal, o Severino ele vai discutir o quê? O papel da ciência na contemporaneidade e a sua relação com a sociedade. E vai destacar a importância da pesquisa científica para o progresso social e o desenvolvimento humano. Então, esse primeiro capítulo do Severino ele vai tratar o quê? Uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos estudantes e pesquisadores na busca por uma formação acadêmica de qualidade e a relevância da metodologia para o trabalho científico. Então ele vai tratar que o ensino superior, tal qual ele se consolidou historicamente na tradição ocidental, sempre nessa perspectiva que a gente está discutindo, ele visou então estar atingindo 3 objetivos. Quais são esses objetivos mesmo? Que são 3 objetivos articulados em si. Primeiro, a formação de profissionais das diferentes áreas aplicadas, mediante do ensino e aprendizagem de habilidades e competências técnicas. Segundo, o objetivo, que é a formação do cientista mediante a disponibilização de métodos e conteúdos de conhecimento das diversas especialidades do conhecimento. E o terceiro, que é a formação do cidadão, que deve ocorrer pelo estímulo de uma tomada de consciência por parte do estudante, num sentido mais de sua existência histórica, pessoal e social. Então, o Severino vai estar destacando que a educação superior ela tem uma tríplice finalidade, que é profissionalizar, iniciar a prática científica e fomentar a consciência político-social do estudante. E essa finalidade ela vai se desenvolver por meio do conhecimento que ocorre pela construção do objeto que nós conhecemos. Por essa razão que a atividade de pesquisa ela se torna um elemento fundamental e imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Por essa razão, então, que a universidade ela necessita então da pesquisa para estar mediando a educação. Então, além da pesquisa, o Severino discute sobre um outro aspecto, a extensão. Ele vai tratar então sobre a extensão e o ensino na universidade, sendo a extensão uma exigência intrínseca do ensino superior em decorrência dos compromissos, do conhecimento e da educação com a sociedade. Porque para ele, sem a interação junto à pesquisa, o ensino ele é incapaz de estar transmitindo o conhecimento necessário para o ensino superior. Por isso a necessidade desses 3 caminharem juntos. Por isso que é importante nós compreendermos então qual que é a função da universidade, entendendo que ela se divide nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão, aos quais vão estar se articulando intrinsecamente e se implicando mutuamente, formando então um projeto de formação ética, epistêmica e política. Ainda, gente, nós discutimos junto com o Severino no capítulo 2 sobre o trabalho acadêmico, que a gente tratou sobre o quê? Orientações gerais para o estudo na universidade. Nesse capítulo, gente, a gente discutiu que o Severino apresenta que, apesar das dificuldades de leitura da realidade brasileira, do contexto da educação no Brasil, para ele,
Os bons resultados de ensino e da aprendizagem, eles vão depender em muito do empenho pessoal do aluno, no cumprimento das atividades acadêmicas e do aproveitamento dele sobre os subsídios que são trazidos, seja pela intervenção dos professores, pela disponibilidade de recursos que o estudante vai ter, pedagógicos, e também da própria instituição do ensino. Só que para isso, gente, nós precisamos nos organizar corretamente através dos nossos instrumentos de trabalho. Mas quais seriam esses instrumentos? Os instrumentos bibliográficos, por exemplo, livros, revista, apostila, lembra que a gente falou? Vídeos, TikTok, ou outros recursos eletrônicos, o computador para que a gente possa estar acessando artigos científicos. E também do aproveitamento durante a sala de aula, com o quê? Anotações e diálogo com os professores sobre as dúvidas que vocês têm. Construindo uma disciplina de estudos, uma disciplina que vai partir dessa participação de aula, da revisão de conteúdos e do questionamento sobre as dúvidas que vocês possam ter e que eu também possa ter. E aí, todo esse processo fortalecendo as leituras de documentações. Mas tá, Thaís, como é que a gente faz isso mesmo? Segundo o autor, o Severino, 2013, através de algumas etapas metodológicas, tais como por meio da delimitação da unidade de leitura, que é observar o texto, entender o que está sendo descrito. E aí, essa delimitação pode acontecer através de 3 tipos de análise. Quais são essas análises mesmo? A análise textual, que é essa leitura mais atenta, só que ainda é uma leitura corrida, sem buscar esgotar toda a compreensão do texto por meio de uma visão mais panorâmica daquilo que está sendo discutido, uma visão de um conjunto de raciocínio do autor. A segunda, pela análise temática, que é quando a gente vai buscar ouvir mais o que o autor está descrevendo, o que ele está discutindo, buscando apreender sem a gente intervir no que ele fala, entender qual que é o conteúdo da mensagem do autor. E em terceiro, por meio da análise interpretativa, que vai ser quando a gente vai começar a questionar o autor e buscar quais são as entrelinhas que está presente dentro daquele texto. Uma outra possibilidade de a gente poder fazer essas leituras é por meio da problematização, que é quando a gente vai estar buscando, então, quais são os problemas apresentados pelo autor dentro daquele texto. E aí, quando a gente fizer tudo isso, nós temos, então, a possibilidade de construir a nossa própria síntese sobre o que o texto está sendo discutido e o que eu entendi sobre o texto. E ainda dentro dessa discussão do trabalho acadêmico, o Severino vai tratar, então, que todo texto ele possui uma lógica de construção, que vai se iniciar pelos objetivos que ele tem, e esse objetivo vai ser desenvolvido por roteiros textuais. Então, enquanto trabalho científico, esse objetivo vai ser de estar buscando uma solução para que a gente possa resolver um determinado problema. Esse problema vai estar relacionado ao que mesmo? Ao tema. Beleza? Por agora, gente, é isso que a gente vai estar tratando então dentro da nossa prova. Eu espero que vocês releiam seus textos, que vocês retomem as leituras que vocês já realizaram, anotem seus cadernos para que a gente possa se encontrar no dia da prova. Beleza? Nos encontramos então logo logo. Não esqueça de compartilhar os seus textos com os seus colegas e levar no dia as suas anotações. É isso, gente. Boa sorte e nós nos vemos daqui a pouco. Até mais!